Esse outro relato é da Natasha Golek, que na época da guerra tinha 5 anos e que hoje é revisora de texto, uma pessoa da letras, ela conseguiu estudar e tal, né? Ela intitulou a historinha dela de A Vovó Rezava, pedia que a minha alma voltasse. Eu aprendi a rezar. Eu sempre me lembro de como aprendi a rezar na guerra. Disseram guerra e é compreensível, aos 5 anos eu não imaginei nenhuma situação, nenhum medo, mas dormi por medo, justamente por medo, e dormi por 2 dias. Passei 2 dias deitada como uma boneca. Todos pensavam que eu havia morrido. Mamãe chorava e vovó rezava suas orações. Ela orou e fez suas orações por 2 dias e 2 noites seguidas. Abri os olhos e a primeira coisa de que me lembro é a luz. Uma luz forte, extraordinariamente forte. Senti uma dor de cabeça por causa dessa luz. Escutei a voz de alguém e reconheci. Era a voz da minha avó. Vovó estava diante de um ícone, né, uma imagem lá, eles são católicos, e rezava. Vovó, vovó, chamei. Ela não olhou para trás. Ela não acreditava que era eu que a estava chamando. Eu já tinha acordado, tinha aberto os olhos. Vovó, eu perguntava depois, como você rezava quando eu morri? Eu pedia que a sua alma voltasse. 1 ano depois, nossa avó morreu. Eu já sabia como rezar. Eu rezava e pedia que a alma dela voltasse, porque nós não tínhamos mais ninguém. Mas ela não voltou. Gente, são várias histórias e a gente vai conversando sobre elas aos poucos. O interessante que eu acho desse livro é o ponto de vista da criança, né? Porque que nem ela começa aqui essa historinha. Alguém disse que estava tendo uma guerra, mas ela não tinha a menor ideia do que era uma guerra, então ela não teve medo de imediato, só que ela começou a perceber a tensão em volta, né, entre as pessoas, e de repente ela dormiu de medo 2 dias, né, 2 dias ela dormiu de medo, gente. E eu acho a experiência das pessoas riquíssima nesses relatos, né, porque elas não têm intenção de convencer a gente de nada, elas só estão contando o que elas vivenciaram. E imagine o que é você dormir de medo, apagar esse tipo de sono é uma defesa autística, que às vezes os bebês têm, né? Quando eles estão dormindo, por conta do barulho excessivo e tal, eles ficam tão assustados que eles apagam. E às vezes você vê um bebê dormindo no meio de uma festa, você fala, nossa, como ele dorme bem. Na verdade, ele não dorme bem, ele tá dormindo autisticamente, se defendendo daquele hiperestímulo que tá ao redor dele. E é o caso dessa menininha aqui, da Natasha, né? E que coisa mais triste, uma criança ficar pedindo pra alma da avó voltar, porque eles não tinham mais ninguém pra cuidar deles, né? Mas só que isso não aconteceu, de fato, né? Deixa eu ver mais um curtinho aqui pra gente encerrar por hoje. Que vão aumentando, as histórias vão ficando maiores. Tenho aqui falando sobre um livro. O nome do relato é Beijei todos os retratos do livro didático, da Zina Shimanskaya, de 11 anos. Ela foi funcionária de banco depois, né? Sobreviveu à guerra. Eu olho para trás com um sorriso, com espanto. Será que isso foi comigo? No dia em que a guerra começou, havíamos ido ao circo, a classe toda, na apresentação matinal. Não desconfiávamos de nada, nadinha. Os adultos já sabiam, mas nós não. Batíamos palmas, ríamos. Os adultos já sabiam, mas nós não. Batíamos palmas, rimos. Lá havia um elefante grande, um elefantão. Os macacos dançavam, e eis que aparecemos alegremente na rua e as pessoas gritavam, guerra, guerra! Todas as crianças disseram, viva, viva, achando que era alguma continuação do espetáculo. Nos alegramos. Imaginávamos a guerra assim, pessoas usando budionovskas, que é um tipo de gorro usado pelo exército vermelho russo, né, e montando cavalos. Agora íamos mostrar, ajudaríamos nossos soldados, viraríamos heróis. Eu amava livros de guerra mais do que tudo. Batalhas, grandes façanhas, todo tipo de sonho que havia ali. Como me inclinaria sobre um combatente ferido, como tiraria da fumaça, salvaria pessoas do fogo. Em casa eu havia colado por toda a parede, acima da minha mesa, fotografias de guerra dos jornais. Já havia Voroshilov, havia Budione, que eram generais ilustres, né? Eu e uma amiga escapulíamos para a guerra da Finlândia e os meninos que conhecíamos iam para a espanhola. A guerra nos parecia o acontecimento mais interessante da vida, a maior aventura. Sonhávamos com ela, éramos filhos do nosso tempo, bons filhos. Minha amiguinha sempre usava uma Bodiovna velha, de onde tirou já me esqueci, mas era o gorro preferido dela. E como escapulimos para ir para a guerra,
Eu nem lembro para qual era, devia ser a da Espanha, eu vou contar. Ela ficou na minha casa para dormir de propósito, claro. E ao amanhecer escapamos juntas quietinhas, na pontinha dos pés. Levamos um pouco de comida conosco. Meu irmão mais velho, pelo visto, já estava acompanhando nos últimos dias como cochichávamos e enfiávamos coisas em saquinhos. Ele nos alcançou no pátio e nos trouxe de volta. Deu uma baita bronca e ameaçou tirar todos os livros de guerra da minha biblioteca. Eu chorei o dia todo, era assim que éramos. E então veio a guerra de verdade, que já não tinha mais nada a ver com o que acontecia nos livros. Uma semana depois, as tropas alemãs entraram em Minsk. Eu não me lembro imediatamente dos próprios alemães, eu lembro do veículo deles, carros grandes, motocicletas gigantes. Não tínhamos daquelas, não víamos daquelas. As pessoas ficaram mudas e surdas, andavam com os olhos assustados. Nas cercas e postes apareciam cartazes e folhinhas estrangeiros. Comandos estrangeiros. Estabeleceu-se uma nova ordem. Depois de algum tempo, abriram as escolas de novo. Mamãe decidiu que, com ou sem guerra, eu não devia interromper os estudos, mesmo assim eu devia estudar. Na primeira aula, a professora de geografia, a mesma que nos dava aula antes da guerra, começou a falar contra o poder soviético, que até então era o vigente. Falava contra Lenin. Eu disse para mim mesma, eu não vou mais estudar nessa escola. Nananina não, eu não quero. Cheguei em casa e beijei todos os retratos do livro didático. Todos os amados retratos dos nossos líderes. Os alemães invadiam os apartamentos e estavam sempre procurando por alguém, judeus ou partisãs, que são os caras que eram do Partido Comunista, né? Mamãe disse, esconda seu lenço de pioneira. De dia eu escondia o lenço, mas de noite, quando eu ia dormir, usava. Mamãe tinha medo, e se os alemães baterem à noite? Ela tentava me convencer, chorava. Eu esperava até mamãe dormir, a casa e a rua ficarem quietas. Então pegava do armário o lenço vermelho, pegava os livrinhos soviéticos e minha amiguinha dormia de Bodionovka. Até hoje me agrada que fôssemos assim. Então você veja a cabeça de uma criança que é educada numa ideologia e de um dia para o outro a professora é obrigada a ensinar outra coisa para eles, né? Então assim, não simpatizo com a ideologia soviética comunista, assim como não simpatizo com a ideologia nazista hitleriana, mas o que eu acho é que essa pobre dessa criança nunca teve a chance de crescer com liberdade, porque sempre tinha alguém ensinando alguma coisa na qual ela deveria crer, né? E sendo dominada ali por essa autoridade vigente que dizia para ela, agora os líderes são esses, agora a ideologia é essa, né? Então isso é muito enlouquecedor. E isso acontecia, né, de um dia para o outro. Eu me lembro do Timor-Leste, que é um país, acho que é no Pacífico, que fala português, né, e a língua portuguesa virou uma língua revolucionária, porque a Indonésia, quando invadiu o Timor-Leste, a primeira coisa que eles proibiram foi o uso do português, né, então eles, de um dia para noite, eles tinham que aprender indonésio, ir para a escola e aprender as coisas em indonésio, e assim, é de uma violência ideológica isso, né, que chega a ser tão grave quanto a violência física. E por que que o ser humano tem que ser assim, né? Por que que a gente tem que obrigar o outro a agir, pensar, sentir, viver como a gente acha que isso deve ser feito? É em nome de que isso não aconteça de novo que a gente, de vez em quando, tem que falar sobre essas coisas, tá bom? Então, fiquem bem, a gente se vê na sexta e continua conversando sobre isso. E Pedro, se você estiver vendo esse vídeo, não se esqueça que você tem que falar da Segunda Guerra na sexta-feira. Beijão, gente, até mais, obrigada aí pela atenção.